O nome do senhor? Edmilson. Seu Edmilson, conta pra gente como era a vida do senhor antes da corrente e como está hoje. Como de muitos, eu cheguei aqui, primeiro que eu tinha um ódio da Igreja Universal. Eu não tenho vergonha de falar isso porque era verdade. Eu dizia que o lugar que eu não colocava o pé era aqui. Eu falava isso. E eu dizia que, como o senhor estava acabando de falar, que era um bando de ladrão, mas eu não tinha nem onde cair morto. Tinha nada para ser roubado? Nada para ser roubado. Pelo contrário, eu estava precisando de ajuda. E foi aonde, para o senhor ter uma ideia, nós passamos fome, a ponto de não ter dinheiro para comprar um pão e um leite, que parece insignificante. Assim, ao modo para um homem que é um pai de família, é a maior vergonha que existe para um homem é não ter condições de sustentar sua própria casa. E a gente era despejado das casas de aluguel porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Aí cortava a luz, cortava a força, e aí o oficial vinha, 48 horas a gente tinha que sair da casa. E a gente não tinha para onde ir. E na região onde a gente morava, a gente era taxado de caloteiro. Então a gente não tinha nome, não tinha condição de alugar pela imobiliária e ninguém queria alugar a casa porque a gente não pagava. E minha esposa veio sofrendo há muito tempo, porque assim, a gente era muito novo quando a gente casou. Ela tinha 14 anos quando a minha filha nasceu. E a gente veio nesse sofrimento e eu achei que se eu saísse da minha casa, porque eu já trouxe isso hereditariamente dos meus pais, que a gente também passava necessidade. Só que eu fui me ajuntar com alguém aonde eu destruí a vida dela também. Ela estava tranquila e eu achei que eu saindo de casa era a solução. Foi onde foi o maior problema. E a gente vivia assim em pé de guerra. Eu vivia só em bares, em casas de jogos de azar. Eu era ameaçado de morte porque eu perdia nos jogos o que eu não tinha e o pouco que tinha dentro de casa eu tinha que pegar e dar para pagar essas jogatinas. E o que aconteceu? Eu tinha depressão, insônia, eu não conseguia dormir. E de noite eu brigava com a televisão, até que um dia eu comecei a assistir e vi falando do Congresso. E o pastor falava ali, e eu me atentei às palavras, porque não há um lugar aqui na face da terra que alguém garanta alguma coisa. Como aquele pastor disse, falando para mim na televisão, se você ouvir o que eu estou falando e obedecer, Deus vai mudar a sua vida. E eu falei, será que Deus existe? Eu não acreditava que Deus existia. Mas quando eu cheguei no congresso, quando eu cheguei aqui, eu vim decidido. Eu falei, então tá, se o Senhor existe, então o Senhor vai mudar a minha vida. E foi onde eu comecei a me entregar de cabeça. Tudo para mim, o que era falado era lei. Eu não estava aqui aventurando, querendo saber, será? Não, eu falei, do jeito que está, é melhor que então eu morra do que continuar nessa vergonha. E foi onde Deus foi abrindo as portas. Eu tinha uma dívida, aí eu paguei essa dívida em 1 ano. Se o senhor perguntar para mim como foi, até hoje eu não sei. Quanto era essa dívida, mais ou menos, você lembra? Era mais de 50 mil. Aparentemente, parecia ser algo monstruoso, mas quando eu cheguei no congresso, comecei a ver o testemunho de pessoas que deviam 1 milhão, 500 mil, 3 milhões, eu falei, poxa, esse Deus é grande. E aí a primeira coisa que eu coloquei dentro de mim, eu queria limpar meu nome, porque não há como prosperar se você não limpar o seu nome. E aí eu fui, lutei, consegui. A última dívida que eu me lembro, eu devia para o banco, consegui fazer um acordo e consegui pagar e limpar o meu nome. Aí foi onde eu comecei a prosperar. Abri uma empresa, uma direção que veio do altar de representação comercial, onde eu comecei a representar algumas empresas de fora de São Paulo e daqui de São Paulo. E aí comecei a trabalhar, aí abri uma empresa de frete, de transportes, aí e sempre fazendo as correntes e sempre aqui no congresso pedindo para Deus, como o senhor está falando hoje, é muito forte. O senhor dizendo, Deus me dá uma direção, porque é como o senhor falou, é multiplicar. Porque se você estacionar, você não tem como, porque quem vive de coisas antigas é o museu. A gente tem que viver de testemunhos novos. E eu disse assim, Deus me dá uma direção. Aí eu peguei e comecei agora a construir casas. Então eu compro casa assim para reformar, começo a reformar, compro o terreno para fazer casas nesse terreno, condomínio fechado, e comecei algo paralelamente. Mas assim, hoje, graças a Deus, a gente tem tudo. Hoje a gente mora no
condomínio fechado, a casa nossa foi avaliada em mais de R$600 mil. Assim, não é que eu estou satisfeito, mas para quem era despejado e não tinha nem para onde ir, quer dizer, hoje a gente tem outra casa construindo, outro terreno, a gente tem, para quem chegou na chuva de a pé, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus, hoje eu tenho o meu carro zero, minha esposa tem o carro zero dela, minha filha tem o carro dela, meus filhos estudam nas melhores faculdades, eu já viajei para países aí fora, conheci o Brasil inteiro, e assim, e o segredo é, eu quero ver minha esposa feliz. Assim, eu quero ver ela sendo a melhor, assim, a mulher mais feliz do mundo, porque eu fiz ela sofrer muito. Então, com isso agora, eu tenho isso dentro de mim. E eu tenho certeza que se um dia eu partir daqui, vai ficar a minha história marcada. Amém, pessoal. Deus abençoe o senhor, bem.